Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11.5. A fé e a caridade. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trazemos reflexões e estudos de obras subsidiárias do Espiritismo, assim estudando, refletindo e compreendendo um pouco mais a doutrina do Cristo, para um dia, sermos aquele que as pratica, e assim, construindo a paz íntima e apagando o egoísmo do coração. Hoje vamos refletir sobre o tema da fé e a caridade. Observemos primeiramente a instrução dada no capítulo 11, item 5. A fé e a caridade. Espírito Protetor, em Cracóvia, 1861. Eu vos disse anteriormente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastaria para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar, na verdade, impulsos generosos até mesmo junto a pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de qualquer interesse egoísta, apenas a fé pode inspirar, pois apenas ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, ilude-se sobre o seu destino aqui na terra, argumentando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, entretanto, a vida terrestre deve apenas servir ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências e necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Pois é apenas a força de concessões e de sacrifícios mútuos, que podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, em afirmar que a felicidade está destinada ao homem, aqui na terra, se a procurardes, não nas alegrias materiais, mas na prática do bem. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, para serdes cristãos, não é preciso o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas, única e simplesmente, o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Comentários. É interessante observarmos no começo desta mensagem, onde o Espírito Protetor orienta que a caridade sem a fé não bastaria. A caridade é a exclusão do egoísmo, das tendências materialistas e orgulhosas que trazemos de nossas imperfeições. Portanto, aquele que não crê na vida além túmulo, não veria motivos para se doar ao próximo, uma vez que a vida seria uma só para cada um. Esse pensamento tenderia a levar o ser a querer gozar a vida, transformando a sociedade em um tipo de anarquia onde todos fazem o que querem, sem se importarem com o bem-estar alheio, ou com as consequências. A falta de fé resulta então nas práticas mais infelizes do materialismo, do egoísmo, onde o ser pensaria somente nele. O contrário podemos dizer da fé. A fé é a virtude que nos faz crentes em Deus. O Deus de amor, de bondade e justiça, de caridade e perdão. E essa crença nos mostra e nos ensina que somos todos filhos de Deus, somos todos devedores uns dos outros, e alcançaremos a felicidade somente o dia que estivermos atuando somente no bem. Quando a caridade for de nossa vontade. Quando não mais pensarmos em atos infelizes que serviriam apenas para alimentar o orgulho e a vaidade. Dessa forma, a fé leva à caridade, pois a fé nos mostra que sem a caridade não seremos felizes. Os gozos que a matéria tem a oferecer, nada se comparam aos mundos mais felizes, onde só se podem encarnar aqueles que amam e perdoam verdadeiramente. E assim, a crença em Deus, fortalece-nos nos dias e períodos mais difíceis, nos mostrando que devemos erguer a cabeça e continuar enfrentando as batalhas da vida, mas cada vez mais usando da benevolência, e assim, domando nossos instintos egoístas, transformando-os em vontades caritativas. A caridade é mais que um ato de doar bens materiais, dinheiro ou tempo. A caridade nos leva a um sentimento de paz e júbilo, pois onde há verdadeira caridade, foram desfeitos os laços do ódio. É o sentimento de se doar ao próximo, seja com bens materiais, dinheiro ou tempo, mas fazendo de coração, respeitando a necessidade do próximo, sem humilhar, sem se orgulhar, apenas doar visando o bem que isso fará ao coração e aos sentimentos daquele ser que recebe.
Pois hoje podemos doar, mas não sabemos se amanhã estaremos na posição de quem recebe, e por isso gentileza gera gentileza. Ao fazermos o bem a uma pessoa, fazemos o bem a todos, como um efeito dominó. Pode até ser lento, mas a caridade é uma semente plantada que cedo ou tarde floresce na alma daquele que crê. Fé e caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma nos confere visão, já a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé, quando afirmou: "Eu e meu Pai somos um". E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei". Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante, em nossos sentimentos e atos de cada dia, e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade, em nossos corações, desde hoje. Emmanuel. Fé e caridade. Sem fé, a caridade muitas vezes se transforma em virtude fragmentária nos caminhos do tempo. Ora luz, ora sombra, hoje auxílio, amanhã reprimenda. Sem a base da confiança, assemelhar-se, quase sempre, à planta de raiz frágil que o furacão arrebata ao solo, convertendo-se em deserto. A bondade, porém, que se mune da fé viva sabe agir em termos de vida eterna. Reconhece a maldade por estado de ignorância e dispõe-se a ensinar, sem cansaço e sem queixa. Observa o transviado por doente infeliz e oferece-lhe ao passo o remédio preciso. Sabe, assim, que os irmãos infiéis a si mesmos exigem tolerância e vê que todo o mal espera por silêncio para regenerar-se, ante o brilho da lei. Saibamos, desse modo, erguer ao bem constante nosso culto diário, convictos de que a morte é outra face da existência em si mesma. Não vale confiar, desconfiando sempre. Lembremo-nos, assim, de que o Cristo de Deus, em sua fé nos homens, renova a cada dia o nosso vivo ensejo de aprender e servir, e apliquemos em nós esse mesmo padrão de socorro incessante, perdoando e auxiliando, sem qualquer restrição, porque somente assim, na base da fé pura, que jamais desfalece, a nossa caridade encontrará na vida o alicerce do amor para a bênção da luz. Emmanuel. Fé e caridade. As páginas examinadas em O Evangelho segundo o Espiritismo nos falam de bênção e tradução da bênção, de confiança em Deus a expressar-se em serviço de amor aos semelhantes, e isso nos pede atenção para as conquistas que demandamos no campo da nossa própria renovação. Somos hoje um grande livro de doutrinas excelsas, cada qual de nós um capítulo estruturado em caracteres brilhantes, todavia, a Terra espera por nós no campo da verdade aplicada e, tão somente nessa aplicação do bem que conhecemos é que, em verdade, descobriremos o bem que desconhecemos e, no qual, se nos levantará a felicidade eterna. Nestas palavras, pretendemos elucidar o que seja o nosso antigo binômio, fé e caridade. Uma, efetivamente, não se realiza sem a outra. Unicamente a fé mobilizada em trabalho pode atingir as realizações puras do amor, para que o amor nos presida os destinos. Comecemos semelhante ação a partir dos nossos mais íntimos redutos de vivência humana. Para sermos mais explícitos, iniciemos o nosso apostolado nas criaturas problemas que a vida nos confiou. É no recanto doméstico, seja no setor do trabalho ou do ideal, do afeto ou da família que identificamos a nossa primeira escola. Suportemos valorosamente as provas que a vida nos imponha, junto daqueles que nos amam ou que devemos amar ou daqueles que se reúnem conosco sem amar-nos ainda ou aos quais ainda não conseguimos amar, de todo, apesar de estarmos juntos. Vençamo-nos, doando de nós tudo o que sejamos em boa vontade e abnegação, auxiliando-nos uns aos outros e teremos conosco a fórmula de ação pela qual atingiremos as realizações de que carecemos em favor de nós mesmos. Bezerra. Base bibliográfica.
Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11 item 5. Escrínio de Luz, Emanuel, capítulo 25. Fé, Paz e Amor, Emanuel, capítulo 5. Bezerra, Chico e Você, Bezerra de Menezes, capítulo 43.